E olha só, a gente recebe agora mais uma vez aqui na bancada do 12 em Ponto, o senador Rogério Marinho, que eu já digo, seja muito bem-vindo, senador Rogério Marinho. Nós, claro que começamos o programa de hoje na política nacional e falando justamente sobre o tarifaço de Donald Trump. E a candidatura pré-candidata aqui do governo. E aí, antes da gente falar sobre política local aqui, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque a gente começou o programa falando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que estaria já nesse embate tentando negociar uma revisão desse tarifaço de Donald Trump. E aí eu pergunto, quem vai negociar com o presidente Donald Trump, senador Rogério Marinho? Na sua opinião, quem tem competência e legitimidade para discutir com o presidente, negociar com o presidente Donald Trump? Boa tarde. Opa, boa tarde, Andréia, Ana, Túlio e aqueles que estão nos acompanhando aqui pela 98, né? Olha, esse debate é um debate que tomou as redes de TV, as redes sociais, né, nos últimos dias, porque é uma ação absolutamente inusual, né? É um presidente de um país como os Estados Unidos manda uma carta ao presidente Lula e faz um preâmbulo político, né, que não fez para nenhum de quase 100 outros países que foram impactados pelas suas políticas tarifárias, porque não é uma exclusividade do Brasil, né? O Trump, desde o princípio da sua administração em fevereiro, ele começa em janeiro, mas já em fevereiro ele implementa essa política de aumento de tarifa, e segundo ele, para buscar um equilíbrio, né, nas relações comerciais que os Estados Unidos tem com outros países do mundo. Mas na carta que manda o presidente Lula, nota-se que há um desconforto bastante evidente, um incômodo, um antagonismo, uma belicosidade, né, entre o presidente Trump de cunho pessoal, né, e o presidente Lula. Isso é muito ruim para o Brasil, porque a relação entre os países tem que ser pautada pela impessoalidade. E não é por acaso, né? O Lula nunca perdeu nenhuma oportunidade em qualquer foro internacional de espicaçar, né? De provocar, de criticar o presidente Trump. Aliás, desde o processo eleitoral, né? Quando ainda havia o processo eleitoral entre o Trump e a Kamala, né? O Lula que se posicionou claramente, né? E foi muito duro na adjetivação que fez do presidente Trump e o risco que isso significaria, na opinião dele, para o mundo livre, enfim. Então isso está claro, isso é muito ruim para o país. E ontem eu assisti a entrevista do Lula, por dever de ofício, que eu lhe confesso que é muito difícil, né? Mas foram 12 minutos, eu tive, né, o cuidado de ouvi-lo atentamente, e é um poço de contradições. Ele começa falando justamente dessa necessária impessoalidade, de se tratar o assunto como uma ação de Estado, e conclui a entrevista de uma forma melancólica, né? Ele acusa o Trump de intervenção em assuntos internos brasileiros. Ele disse que se o Trump tivesse procedido da mesma forma que o Bolsonaro, e já faz inclusive um pré-julgamento, estaria sendo preso e processado aqui no Brasil. Diz que não tem o que conversar com o presidente Trump. Isso para mim foi assim o glacier, né? A coisa mais importante que ele falou, que mostra que ele claramente premeditou o que está acontecendo, né? Ele disse: 7 meses de governo do presidente Trump, eu não tenho o que dizer a ele. Ora, a maior economia do mundo, o segundo parceiro comercial brasileiro, e o presidente do Brasil disse que nesses 7 meses não tem o que conversar com o presidente Trump, por isso que ele não vai buscar essa conversa, e mesmo depois do problema vai criar uma comissão para discutir o tema. Então isso é muito grave para o Brasil, que mostra que há uma pessoa despreparada, rancorosa, né, que não tem a estatura necessária para enfrentar um desafio desse tamanho, que é lamentável. O Brasil sendo retaliado, essa retaliação atinge o conjunto da sociedade brasileira. Mas quem negociaria com o presidente Donald Trump? Se o senhor coloca aqui que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na entrevista que ele deu, né, ele não dá indícios de que poderia ter um diálogo, não? E aí eu pergunto, quem seria esta pessoa para
tentar reverter essa situação, porque a carta, e aí eu trago até nós estávamos abordando aqui, né? Esta carta, quando se diz que a carta foi enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não recebeu uma carta, né? Essa carta foi postada, né? E endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele coloca aqui, não há um comunicado oficial, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz, estou esperando o comunicado oficial, que o que tem é o que está dito aí nas redes sociais. Também que seria outro ponto que eu gostaria que o senhor também avaliasse. Já mostra que não há um entendimento. Agora, isso é uma filigrana. O presidente Trump, todos que o acompanham, e o Lula tem a obrigação de ter essa informação, se comunica dessa forma. Né? Pelas redes sociais? Normalmente pelas redes sociais, Túlio. Verifica o que acontece no mundo pelas redes sociais. No mundo não, dele. Não, no mundo dele. De Trump, né? Mas a obrigação da chancelaria brasileira, do Itamaraty, daqueles que assessoram o presidente, de impedir que ele cometa esse tipo de sandice. Por exemplo, ele falou... Trump? Não, estou falando do presidente Lula. Por exemplo, quem é a vítima nessa história? Por exemplo, quando ele falou, aí vamos ver quem deu causa ao problema e de que forma ele pode ser enfrentado, Túlio. Por exemplo, ele falou há pouco nos BRICS que não sabia qual foi o fórum internacional que definiu o dólar como padrão. Ele está mal assessorado. Ele não é só ignorante, ele é mal assessorado. Né? Ele precisa estudar a história e alguém precisa dizer a ele por que o dólar é a moeda de referência do país, do mundo. Né? O que aconteceu em 44, o que aconteceu em 71, a questão do padrão ouro. Né? E é evidente que vários países do mundo que estão incomodados com esse tipo de vinculação estão fazendo a sua parte para se desvincularem. A Índia, a China, a Rússia e outros países têm comprado ouro, por exemplo, têm investido em bitcoins, mas não tem essa retórica, essa bravata que o presidente Lula gosta de ostentar. E o presidente Lula claramente disse uma outra coisa ontem, que vai buscar outros mercados, como se fosse muito fácil. Né? Por exemplo, pegar 60% ou 70%, né, da produção de suco de laranja que é vendido aos Estados Unidos e repor em algum outro lugar do mundo. Né? Os aços planos, né, o alumínio, né, os aviões da Embraer. Então é de um primarismo que nos espanta e ao mesmo tempo nos deixa assim, muito preocupados com o país. Porque o Túlio faz uma pergunta en passant, que certamente a gente vai falar mais um pouco no debate, de quem é a vítima. A vítima é o povo brasileiro, que está nas mãos de alguém despreparado, desqualificado, que não tem capacidade nem estatura de exercer a diplomacia, que está olhando pelo retrovisor, que está jogando o seu ranço e a sua questão ideológica em detrimento dos interesses do país. É o tal do diálogo sul-sul, né? Ele fala isso com muita propriedade. Nós defendemos, por exemplo, o alinhamento com a Venezuela, né? Com o Irã, né? Com o Hamas, né? Com a Rússia, né? Com a China. Defende alinhamento com o Hamas? Sim, ele tem falado regularmente que o Hamas é uma entidade que tem que ser levada em consideração em detrimento da questão de Israel. Trata Israel, inclusive, com similaridade até com o nazismo, que é uma agressão, eu diria até desmensurada, de um povo que sofreu o Holocausto. O senhor concorda com essa posição do presidente Donald Trump em taxar o Brasil? É evidente que a forma como está acontecendo e a consequência disso é lamentável. Nós queremos que seja revertida. Túlio, a China, por exemplo, foi taxada em 145%. A China sentou-se na mesma negociação e as tarifas sequer foram implementadas. A Europa inteira foi taxada. A Austrália foi a Austrália. Né? A Austrália, antes de que as tarifas entrassem em vigor, Túlio. Então o que é que está acontecendo? Os países que foram taxados buscaram negociação. Se você assistiu como eu que Lula falou ontem, você deve ter deduzido que ele não quer a China fez. Ele não quer a negociação. Dos Estados Unidos. Não foi Depois isso. Eles cederam. Não, mas ambos cederam. A China disse que iria conversar. Sim. A China, por exemplo, não faz discurso de improviso. O Xi Jinping, quando fala e fala muito pouco, ele fala de uma forma organizada. Ele não faz bravata. Nós estamos falando de 11 países do mundo do BRICS. O único país que foi responsabilizado dessa forma foi o Brasil, porque é o Brasil que é o porta-voz desse tipo de situação.
Se quer alterar essa situação, que faça alguma coisa efetiva, não fique bravateando. Pois é, senador, mas a gente não está tratando de uma situação técnica, né? O presidente Trump fez isso para taxar o Brasil, para punir o Brasil por uma questão política. E aí, o culpado é quem foi vítima dessa situação. Mas é uma dedução sua. Não, minha não, está na carta lá. Ele disse que está fazendo isso por conta de Bolsonaro. Você está deduzindo. Não é dedução, está na carta que ele disse que era por conta do tratamento que Bolsonaro estava recebendo. Ele disse várias coisas. Ele disse, por exemplo, que era a questão das Big Tech. Ele falou da questão da maneira como o STF está se comportando. Ele falou da desigualdade das tarifas. Então você vai buscar uma série de argumentos que, na verdade, redundam na mesma direção. O Brasil não é o único país do mundo que recebeu tarifas excessivas ou tarifas que não existiam anteriormente. A gente está falando de mais de 100 países. Você pode dizer que no caso do Brasil é uma singularidade, porque é um tempero político, é verdade. Mas esse tempero político que eu acabei de falar há pouco foi provocado por alguém que está desqualificado, que está despreparado, que não tem a capacidade, claro, ele deu causa, ele está prejudicando o Brasil. Nós precisamos urgentemente entender que é necessário que o presidente tem que sair do pedestal em que se encontra e da postura que ele está se propondo a ter e sentar na mesa de negociação. Fazer, por exemplo, o que o Milei fez. O Milei, que está lá nos Estados Unidos, conseguiu que 80% das exportações argentinas fosse zerado. Está tratando, por exemplo, de um acordo entre os países de uma espécie de livre mercado. O México, que tem uma presidente socialista, tá, conseguiu um acordo com os Estados Unidos absolutamente razoável para os dois países. Mas nós estamos aqui como se nós fôssemos assim, um lutador de karatê, né, com 50 quilos querendo lutar com um cara desse MMA de 300 quilos e achando que vamos ganhar essa briga. Então, ele não está entendendo que essa bravata faz mal ao país. Mas o filho do presidente comemorou e disse que vem mais coisa por aí. Bolsonaro também agradeceu a Trump por isso. E aí, está agradecendo pelo que está fazendo contra o Brasil? O Bolsonaro agradeceu a menção que foi feita a ele. Então, não, agora aí é a sua versão. Não, são duas coisas diferentes. Não, é a sua versão. Bolsonaro agradeceu que a menção que foi feita a ele é a solidariedade do Trump. Não agradeceu sanções. Eu li o que você leu também, você está deduzindo. Não. Em relação a Eduardo, de fato, ele comemorou. Mas uma questão do Eduardo, que está lá esse tempo todo e vejo, olha que coisa engraçada, um deputado licenciado tem mais força que a chancelaria brasileira inteira. Mas ele está lá, claramente, ele tem falado isso, buscando sancionar indivíduos e não o país, e não o Brasil. Senador Rogério, nós sabemos, você acompanhou, eu acompanhei, que ele está lá para tentar sancionar indivíduos justamente porque as pessoas ultrapassaram a legislação, ultrapassaram a Constituição. O senhor é contra esse posicionamento do Eduardo Bolsonaro? Eu sou contra a questão de taxar o Brasil. Eu acho que o Brasil está pagando um preço pela incompetência e irresponsabilidade do presidente da República. E já que aconteceu, é um fato consumado, eu acredito que o presidente tem que se despir dessa pose bravateira dele e negociar com os Estados Unidos para que nós não sejamos impactados por isso. Senador, dada essa sua defesa no contexto administrativo, eu vou para o contexto político. Pois não. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele de fato foi citado, enfim, nas manifestações do presidente Trump. Houve uma manifestação clara de Eduardo Bolsonaro. Se a gente focar o olhar político, isso é um prejuízo político para o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem um ditado, eu acho que foi o Napoleão Bonaparte que falou assim, quando o inimigo está errando, deixa ele errar. O governo há 3 semanas juntou a sua militância, a sua rede de comunicação, o seu marqueteiro, dizem até, eu não posso afirmar, né, que várias empresas privadas estão colaborando com isso, tem feito um trabalho nas redes sociais com a seguinte narrativa, nós contra eles, pobres contra ricos, né? Essa é a receita da derrota do PT historicamente. O PT teve sempre essa postura. Em 89 perdeu a eleição, teve em 94 perdeu a eleição, teve em 98 perdeu a eleição, em 2002 fez uma inflexão pro centro, virou Lulinha Paz e Amor, que era tudo fachada, trouxe o cara lá, o Zé Alencar, para ser o vice dele naquela oportunidade e venceu a eleição. Quando chega o 3º mandato de Dilma e as coisas estão se repetindo, a história mostra, menor desemprego, crescimento de PIB, condições financeiras razoáveis, pelo estímulo que era dado de maneira artificial à economia,
né? Se gastando mais do que se arrecadava, tá? E 2015 estoura no colo da sociedade a crise gestada pela incompetência e pelo que a gente chama, né, de estilo PT de governar. Chama-se Joaquim Levy na época, em 2015, para tentar arrumar a casa, não conseguiu, sai, entra o Manteiga. Aí começa a tal da nova matriz econômica e a presidente Dilma, então, radicaliza com os movimentos sociais e a pauta oco. Qual foi o resultado? A maior crise econômica que o Brasil passou desde 1948, com supressão de 7% do PIB, com uma perda de mais de 400 mil empresas fechadas, milhões de pessoas desempregadas, e isso resultou em 6 anos de rearrumação do país. Em 22, o Lula tenta repetir e tem êxito, né? Na mesma situação que aconteceu em 2002, faz uma inflexão por cento, frente ampla, a Alckmin passa a ser o vice que era o histórico adversário do PT, que falou a célebre frase: o PT quer voltar à cena do crime. Pois esse cidadão volta junto com o Lula para o governo federal. Muito bem, agora o governo investe nessa narrativa porque galvanizou a esquerda, que representa 25% da população, 26% dos eleitores, e traz um fato novo, que é essa radicalização em função, né, da pretensa defesa da soberania popular. Por isso que eu estou afirmando aqui que o Lula, na verdade, deu causa. E me parece, pela forma como ele agiu ao longo dos últimos, pelo menos, 8 meses, de forma deliberada, porque ele não perdeu a oportunidade de criticar, de espicaçar, de provocar, né, o presidente Trump e os Estados Unidos da América, numa coisa que para eles é fulcral, que é o fato do dólar ser a moeda de referência das trocas internacionais. Veja, os Estados Unidos têm, historicamente, uma dívida muito grande, certo? Está falando de 30 trilhões de dólares, sei lá o quê. Imagine, aliás, isso foi dito pelo Trump, perdermos a condição do dólar, para nós equivale a perder uma grande guerra mundial, ao tamanho que é dado pelo próprio Trump a esse tipo de movimento feito pelo presidente Lula. E se ele não tem a dimensão, né, do que isso representa aí, além de ser alguém despreparado por cargo que ocupa, no ponto de vista das relações internacionais, ele está muito mal assessorado. O que eu não acredito, eu acho que foi deliberado. Ele criou a crise. E se o Brasil vai perder com isso, para ele não interessa. Porque o projeto do PT é simplesmente a reeleição. Não há projeto de Estado do Brasil. Há um projeto de perpetuação no poder. E se para isso o preço é destruir a economia e fazer com que a população mais pobre sofra, isso é um mero detalhe para o Partido dos Trabalhadores. O secretário da Fazenda disse agora há pouco que os preços da carne e do café vão cair. Senador, eu queria voltar à pergunta. E os empregos também. Há prejuízo político para o grupo de Bolsonaro pela manifestação de Trump pró-Bolsonaro e pela manifestação de Eduardo Bolsonaro? Eu acho que isso é uma foto, nós temos que ver o filme. André acaba de fazer uma manifestação aqui, não sei se você ouviu, de que um secretário da Fazenda... Na verdade, o secretário do ministro da Fazenda acabou de... Fala que vai cair o preço da carne e do café. Sim. Provavelmente do suco de laranja, que são produtos... Exatamente. Que são produtos que são mandados para fora do país e que vão ter que buscar o mercado interno. Então, qual é o discurso da Fazenda e qual foi o discurso de Lula ontem? Fato dado, problema resolvido, vamos buscar outros mercados, esqueça os Estados Unidos. Se isso não é uma ação premeditada, eu não sei o que é. Agora, se vai cair o preço, também vão cair os empregos, porque plantas vão ser fechadas, empresas vão ser fechadas, portas vão ser cerradas, tá? Então a repercussão, me parece que é evidente, que é muito grave para a economia nacional. O Rio Grande do Norte, por exemplo, exporta sal, exporta frutas, exporta pescados, né? São produtos que são chamados de commodities. E nós vamos ter 100% para os Estados Unidos. Então nós vamos ter aqui um prejuízo enorme para o Brasil. Então é isso, vamos deixar para lá, vamos buscar outro mercado. Lula vai ser caixeiro viajante, vai resolver a situação dos empresários que tiveram as suas vendas frustradas em função desse embate político, ideológico e comercial, então, ou ele vai fazer o dever dele, que é como presidente da República, e aí respondendo a sua pergunta que você me fez originalmente, ele e a chancelaria buscar essa interlocução que é necessária com os Estados Unidos, para buscarem um ponto de equilíbrio, reverter essa situação e voltarmos à normalidade. O que você acha de Tarcísio de Freitas, dessa informação da jornalista da CNN, de que Tarcísio de Freitas vai buscar um encarregado para tentar ele resolver ou construir a solução disso? Olha, eu acho que ele está mostrando que o vácuo precisa ser ocupado. Agora, eu acredito que a chancelaria brasileira,
né, que é o presidente da República que deve comandar esse processo, por uma razão muito simples. Por se tratar de uma negociação comercial, onde há barreiras tarifárias e há barreiras não tarifárias que são impostas a produtos de ambos os países, essa negociação precisa levar em consideração quem pode mexer com os botões ou com as portarias ou apertar. Mas o próprio presidente, para que haja recuo de uma parte a outra para chegarmos ao o presidente Donald Trump, né? A gente trouxe também informação também agora mais cedo, disse que vai falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Só não sabe quando. Pois é. Ótimo, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Olha, por mais que nós sejamos adversários políticos do presidente Lula, nós estamos todos no Brasil, né? A quem interessa inflação, desemprego, aumento de custo de vida, juros nas alturas. Nós queremos que haja uma normalidade no país. Senador, a carta do presidente Trump, já que o senhor citou aí algumas situações, ele fala em modificar um julgamento que há em curso na justiça brasileira, entre outras coisas, além dessa questão política e de Bolsonaro, e taxa o país em 50% de suas exportações. Diante de uma situação como essa, qual seria o papel de um presidente da República? É baixar a cabeça e dizer, o senhor está batendo no meu país, eu vou aceitar? Ou dizer, se vem de lá, a gente vai ter um posicionamento aqui de altivez em relação à soberania nacional? Porque ele está falando de um julgamento que está em andamento na Suprema Corte Brasileira, está falando o que ele quer que aconteça aqui, e aí o Brasil vai ter que ceder a isso aí? Ele tem que cumprir o papel dele, Túlio. O papel dele é o que lhe cabe. Ele mesmo deixou claro, eu assisti atentamente a entrevista de ontem, que o judiciário é um poder autônomo, o judiciário que fale pelo judiciário. Não, ele não tem ingerência, ou não deveria ter, espero que não tenha, apesar de ter pessoas que dizem ao contrário, né, sobre o judiciário. O judiciário fala pelo judiciário, ele vai lá e trata da situação que lhe cabe, que é a questão do desequilíbrio das tarifas que está sendo colocado pelo presidente Trump. Ele prove que não há desequilíbrio, ele prove que não há superávit de um lado para o outro, ele prove que é possível fazer um equilíbrio entre as partes com determinadas situações de transigência. A parte que cabe a ele. É isso que ele está se negando a fazer. O Túlio. A tarifa só subiu por conta disso. Não, também. Mas é o que você está afirmando. Não é ele, é Trump que está dizendo. Mas Trump sabe, ele sabe, e a chancelaria sabe que ele vai falar sobre o que cabe a ele. Perfeito. Agora, em relação ao julgamento, eu posso fazer aqui uma observação a respeito. Eu não acredito na parcialidade desse julgamento, Túlio. Eu não acredito, por exemplo, que o juiz que está julgando, que é o Alexandre de Moraes, eu pergunto a você como advogado, já que a gente está aqui num debate, não apenas numa entrevista, se você acha normal que o Alexandre de Moraes vá para Lisboa, exiba um filme e de forma jocosa fale a respeito do tema que ele vai julgar fazendo pré-julgamento. Essa moça aqui que está incendiando aqui estava com a Bíblia, esse aqui está com a bandeira, fazendo uma exposição de um filme a respeito de um fato que ele sequer emitiu ainda o seu parecer. Dá para acreditar nesse tipo de imparcialidade? Não existe imparcialidade. Perfeito, mas o senhor disse aí que o presidente Lula... Não, ele fez uma pergunta. Não, nesse formato, claro que não. Inclusive, falar fora dos autos, falam muito. Agora, eu só queria colocar o seguinte, o senhor disse aí que Lula não deveria ter falado sequer sobre o judiciário brasileiro. Mas... Não. Eu disse que o Lula não deve falar como se fosse o judiciário brasileiro, nem vai falar a respeito do judiciário brasileiro. Você me perguntou o seguinte, você fez uma contextualização de me perguntar, dizendo como é que eu me comportaria, já que o presidente americano está colocando em dúvida, pedindo para paralisar um julgamento. Eu digo, não cabe ao presidente Lula se posicionar em relação a isso. Em relação, estou falando na interlocução entre os países. Ele tem que sentar com o presidente americano e tratar do que cabe a ele, que é a parte do executivo. Pois é, mas o que é que o senhor acha de um presidente de outro país se envolver no julgamento do Brasil? Eu acho grave, apesar dos problemas que o julgamento tem, a exemplo do que Lula tem feito aqui na América Latina. Tem que pegar um avião da FAB e mandar buscar uma pessoa que foi acusada, não, foi condenada por corrupção no Peru. Eu acho que é muito grave ele ir à Argentina, né, e visitar a Kirchner, mas não apenas visitá-la, mas botar uma placa de Kirchner livre, né? Uma pessoa também foi condenada por corrupção, não foi por crime de opinião, vamos deixar claro.
Porque malversação de recursos públicos, ao contrário do que acontece com o presidente Bolsonaro. Mas ele entrou em alguma ação grave contra o judiciário de algum país? Lula. E o Trump entrou contra o judiciário? Está falando do Brasil. Não, mas ele entrou, você tem razão. O Trump entrou como pessoa física, como dono de uma empresa. A empresa do Trump é uma das que foi impactada pelas ações pretensamente ilegais do então ministro Alexandre de Moraes. Existe uma série de processos contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Existem provas nos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes é réu nos Estados Unidos, de que ele cometeu ordens ilegais contra cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos e contra empresas americanas.